Era o dia mais importante do ano. Começava, como seria de esperar, num dia de festa e num dia importante, com uma grande agitação. Era daqueles dias que se podia dizer que havia uma espécie de eletricidade no ar. Por toda a cidade de Jerusalém, de uma forma especial, havia muita gente a preparar-se, desde muito cedo. E as pessoas levantavam-se mais cedo do que o habitual porque precisavam deixar as coisas organizadas para poderem seguir ao templo. Ninguém queria deixar de estar no templo. E chegar cedo significava estar numa posição melhor para ver o que ia acontecer. Ali, no templo, em Jerusalém, mais do que nos outros dias do ano, estaria o centro da vida do povo de Israel. Ali aconteceria algo, uma vez por ano, que trazia, de certa maneira, de volta o balanço, a harmonia de toda a vida de um povo inteiro. Não admirava que houvesse toda esta tensão no ar. Este dia, o dia mais importante, era o dia da expiação, o Yom Kippur. O Yom Kippur era um dia único, irmãos. Tinha sido decretado pelo Senhor e é um dia especial porque entre as nações do mundo, a única nação do mundo que tem um dia como feriado nacional para que a nação como nação peça perdão a Deus pelos seus pecados, o único povo do mundo que tem isto é o povo de Israel. Nós gostamos muito de feriados cá em Portugal. Temos vários, já não temos tanto como antigamente porque andam a tirar-nos alguns. Mas não temos nenhum para pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. E provavelmente fazia-nos falta. O povo de Israel tem, e tem até hoje. Se os irmãos procurarem no calendário oficial de Israel, os irmãos vão encontrar o Yom Kippur. O único dia próximo, em termos de importância para aquele povo, próximo do dia da expiação, era a própria Páscoa, o Pessah, que era a festa da libertação do povo. Mas o dia da expiação era um dia especial. Era o dia no ano em que o sumo sacerdote ia entrar no Santo dos Santos para levar à presença de Deus os pecados do povo. Levava a Deus todo o mal de Israel. Era um dia-chave para a vida da nação. Todos criam que neste dia o Senhor podia aceitar ou não aquele pedido de perdão, aquela expiação. Então, acreditava o povo que tudo tinha que ser perfeito. E os líderes religiosos passavam esta ideia. Tudo no cerimonial tinha que funcionar em perfeição. O ritual não podia ter nenhuma falha para que a resposta do Senhor pudesse ser positiva. Era assim que todos pensavam. E o ritual era, de fato, complicado. Se nós lermos o texto do Antigo Testamento, na lei, já encontramos ali que o dia da expiação, que foi instituído para o povo no deserto, do tabernáculo inicial, já era complexo. Mas à medida que o tempo foi passando, e com o advento do templo, tornou-se ainda mais complicado, mais complexo. Os especialistas nos estudos do Antigo Testamento nos dão uma ideia daquilo que precisava acontecer para que este dia fosse perfeito. Veja só o irmão, veja só a minha irmã, a complexidade da coisa. Tudo começava uma semana antes do Yom Kippur. Uma semana antes havia uma cerimónia especial no qual os sacerdotes iam buscar o sumo sacerdote à sua casa. E o sumo sacerdote deixava o seu lar. Naquele dia, uma semana antes, ele era separado para a sua tarefa anual. Ele saía da sua casa, do seu dia-a-dia, e era levado para aposentos especiais que existiam na parte lateral do templo. Ali, ele ia ficar isolado para poder se purificar e se concentrar. Isto era feito, irmãos, porque se acreditava que havia uma série de coisas que contaminavam o sumo sacerdote. E para evitar o risco de qualquer uma coisa destas chegar à presença do sumo sacerdote, já que em casa seria talvez difícil de conseguir prevenir isto 100%, ele era levado da sua casa, colocado naqueles aposentos no templo e ali então cercado de todo o cuidado para que nada pudesse tocá-lo, para que nada o tornasse impuro, para que ele pudesse estar preparado. Ali ele ia ter uma lavagem ritual
ia se purificar do corpo e alma. Ali ele ia receber comida que era preparada especialmente nas dependências do templo, comida pura, digamos assim, que não tivesse absolutamente nada contaminado e que fosse levada diretamente a ele. Ele estava em preparação, uma semana antes do dia. Quando chegava a véspera, o sumo sacerdote não dormia. Na noite entre o dia anterior e o dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote não podia dormir. Ele ficava em vigília de oração e leitura bíblica durante a noite inteira. Ele não podia comer nada, estava em jejum absoluto durante 24 horas para se santificar na presença do Senhor. Durante a noite inteira, ele tinha uma grande quantidade de textos bíblicos que ele tinha que ler, principalmente da lei e dos profetas. Textos que ele tinha que repetir e devia repeti-los normalmente em voz alta e muitas vezes andando, para que não houvesse o risco de ele dormitar durante a noite. O adormecer aqui seria considerado fatal. Então a noite inteira ele estava ali, acordado, andando de um lado para o outro, orando e falando com Deus, lendo os textos da Bíblia, para se preparar para o outro dia, o grande momento. Finalmente chegava a hora. O dia e a hora em que ele precisava fazer expiação pela nação. Mas, calma, irmão, isto não é assim tão rápido. No momento em que ele então precisava entrar no Santo dos Santos, primeiramente, ele era levado ao batistério, a uma bacia, a uma piscina ritual. E ali ele era mergulhado e fazia esta lavagem ritual. E ao sair e secando-se, ele recebia uma veste de linho branco puríssima, que nunca tinha sido usada, preparada exclusivamente para aquele momento. Ao vestir aquela veste de linho, ele ficava completamente, não é, branco, puro, digamos assim, e então ele estava preparado para poder entrar no Santo dos Santos. Antes de entrar no lugar santíssimo, amarrava-se uma corda à sua perna, ao seu tornozelo, porque havia o risco de acontecer alguma coisa no Santo dos Santos, ou a emoção, ou alguma manifestação de Deus, e o sumo sacerdote morrer, ou desmaiar, perder os sentidos, e ninguém mais podia entrar lá dentro, sob pena de morte. Então, ia com aquela cordinha, os irmãos já imaginaram, ele entrava com a corda, e se a certa altura percebessem que alguma coisa tinha acontecido, iam puxá-lo pela corda, para poder tirá-lo lá de dentro, porque ninguém entrava a partir do véu. E então agora, imaginem os irmãos, atenção no ar, o coração deste homem como batia, depois de toda esta preparação. Ele finalmente entrava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, aonde se acreditava que podia haver a manifestação da Shekinah, da glória de Deus. E ele entrava com uma bacia de sangue de um touro que tinha sido sacrificado para poder fazer expiação pelos seus próprios pecados. Era a primeira coisa que ele fazia. O sumo sacerdote entrava e havia um ritual que ele cumpria, com as suas vestes puras e preparadas. Ele pedia a Deus perdão, em primeiro lugar, pelo seu próprio pecado, porque ele era pecador. E quando ele terminava de fazer isto, irmãos, ele saía de lá de dentro. Saía e novamente ia para o batistério. E novamente era lavado ritualmente. E novamente lhe era colocada uma roupa de linho puro que tinha sido preparada apenas para aquela ocasião. E ele agora entrava novamente no Santo dos Santos. Mas ainda não. Ele agora levava sangue para fazer a expiação pelos sacerdotes. Porque toda a classe sacerdotal que estava envolvida nesta cerimónia precisava estar purificada diante de Deus. Então a segunda vez que ele entrava era para pedir a Deus perdão pelos pecados dos sacerdotes. E ele ali cumpria este ritual e saía novamente. E novamente entrava no batistério. E mais uma vez se lavava ritualmente. E recebia a terceira veste branca de linho puro preparada para a ocasião. Para agora sim, finalmente, ele poder entrar e fazer expiação pelo povo. Havia uma cortina de linho fino que permitia que a multidão que estava reunida por trás visse em silhueta o que estava a acontecer. E presenciavam à medida que o sacerdote entrava nas águas e saía das águas e era vestido e entrava no Santo dos Santos. E a expectativa ficava no ar. E nesta terceira vez, finalmente, é que ele levava então sangue
do sacrifício para pedir a Deus perdão pelo pecado do povo. Terminada esta parte, ele viria para fora e declararia ao povo que a expiação tinha sido feita. Talvez os irmãos, sabendo agora deste ritual todo, possam entender um bocadinho melhor a visão surpreendente que Zacarias teve e que ele escreveu no seu livro. Não sei se o irmão já leu o livro de Zacarias alguma vez, mas não é um dos livros favoritos dos evangélicos. Mas está lá no fim do Antigo Testamento. Abra a sua Bíblia, Zacarias, capítulo 3. Se o irmão não sabe onde é Zacarias, é fácil. Abra no fim do Antigo Testamento. O último livro é Malaquias, o anterior é Zacarias. Portanto, é fácil de achar. Zacarias, capítulo 3. E nós vamos ler esta visão de Zacarias. Visão que Deus deu ao profeta. E diz assim, Zacarias capítulo 3, a partir do versículo 1. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhes estes vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e o vestiram de vestidos. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis que aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da sua videira e para debaixo da sua figueira. Os irmãos podem entender agora um bocadinho melhor que esta visão foi uma visão que assustou a Zacarias. Zacarias era um profeta jovem. Ele tinha sido chamado para complementar o ministério de Ageu, que era um profeta já ancião e que estava anunciando na época da reconstrução do santuário. Ageu tinha vindo para dizer a Zorobabel: é preciso terminar a construção do santuário. Zacarias veio para dar complemento a esta mensagem. Este era um profeta que conhecia os homens importantes da terra, ele conhecia o governador Zorobabel e conhecia o sumo sacerdote Josué. Era um homem que sabia perfeitamente os rituais que eram necessários para que Josué se preparasse e se apresentasse diante de Deus para a expiação do pecado, com vestes limpas e purificadas. E, no entretanto, neste dia, ele viu que o sumo sacerdote aparecia diante de Deus com trajes imundos. A nossa versão, em português, tenta ser suave, para não assustar. Mas eu quero que os irmãos entendam o que está aqui escrito, porque é importante. Nós lemos o texto e diz apenas que ele estava vestido de vestidos sujos. Mas a expressão no original, irmãos, é muito mais pesada. Porque estas vestes que o sumo sacerdote Josué usava não estavam apenas sujas de poeira, mas a expressão usada no original significava que elas estavam sujas de excrementos. Estavam imundas. Estavam aquilo que nós poderíamos dizer nojentas, impróprias, para aparecer diante de qualquer pessoa. Que dirá para aparecer na presença do Senhor?
na presença de quem é necessário santidade. Mas note, irmão, então o que acontece neste texto. Em primeiro lugar, o Senhor repreende. Repreende quem? Repreende o acusador. Satanás. Esta expressão significa adversário. Ele é chamado na Bíblia por vários nomes, mas o nome principal que ele tem é este, é inimigo, adversário, acusador. Ele é o acusador mor, o caluniador, aquele que, no nosso caso, nem precisa fazer um grande esforço, porque é fácil encontrar o nosso pecado. Aquele que faz questão de colocar o nosso pecado bem na nossa cara e dizer, olha só o que tu fizeste, olha só o estado em que tu estás. Faz questão de trazer um espelho para que nós possamos ver a nossa sujeira. Os nossos pecados não são difíceis de ver. E o acusador os conhece bem. E ele está ali, diz o texto bíblico, para impedir a ação do sumo sacerdote. Os irmãos entendem o que isto significa? Ele está à mão direita, porque esta é a mão fundamental para que o sumo sacerdote cumpra a sua missão de levar o pecado do povo diante de Deus. E ao impedir que o sumo sacerdote atue, ele impede que seja feita expiação e que todo o povo de Israel receba o perdão do Senhor. É esta a função do inimigo. Ele não quer que o amor, que o perdão, que a graça, que a misericórdia de Deus cheguem até ao seu povo. E ao impedir a ação do sumo sacerdote, ele está tolhendo a ação daquele que faz expiação, que vai levar diante de Deus o pecado do povo. Mas veja, irmãos, que o Senhor não deixa sequer que o inimigo comece a falar. Nem sequer permite que Satanás diga uma única palavra. Ele não chega a começar a acusar o sumo sacerdote Josué. O Senhor o repreende e manda-o calar-se antes mesmo que ele fale. O maligno é afastado, ele é impedido de agir. E Josué fica sozinho, na presença do Senhor, sem acusação. Faz-nos lembrar, irmãos, aquela imagem que mais tarde vai acontecer com o Senhor Jesus. Quando a mulher adúltera é trazida à sua presença e os acusadores estão a querer falar dela e, no entretanto, Jesus levanta a voz e todos vão-se embora. E fica ela sozinha na presença do Senhor. E Josué ficou sozinho na presença do Senhor. Paulo escreveria aos Romanos alguns séculos depois: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Primeiro, repreendido o inimigo. Segundo, perdoado o pecado. Josué é perdoado e purificado. Nem sequer há nenhuma referência da parte do Senhor ou do anjo do Senhor ao fato de ele estar ali com aquelas vestes totalmente impróprias. Nenhuma referência é feita à impropriedade do sumo sacerdote diante de Deus. O Senhor simplesmente manda que se lhe tirem aquelas roupas e que se coloquem outros vestidos. Mais uma vez, irmãos, o nosso texto no original não ajuda a entender 100%. Porque aqui diz apenas que mandem que se coloquem vestidos. Mas a expressão usada no original está falando sobre vestes de festa. Vestuário próprio para uma gala. Imagine que o irmão ou a irmã precisa ir ao casamento do ano e tem que ir vestido a rigor. É destas vestes que nós estamos falando. E é tão interessante este pormenor no texto, irmãos, porque nesta visão, Zacarias não vê que o anjo do Senhor ordene que as roupas sujas de Josué sejam substituídas por vestes sacerdotais. Não é isto que acontece. São trocadas por vestes de festa. Por vestes que servem para ir a um momento de grande alegria, a um banquete, a uma celebração. Não eram vestes propriamente pensadas para o serviço ao Senhor. Eram vestes para uma grande celebração e uma grande alegria. Tira as vestes imundas e coloca nele vestidos de festa. E mais uma vez, irmãos, parece-me haver aqui uma profecia e um eco daquilo que vai acontecer quando o Senhor Jesus, lá na aldeia de Caná, vai pegar a água que era utilizada para os rituais de purificação e transforma esta água ritual, cerimonial, da lei, em vinho de festa. Eu fico pensando, irmãos, o que terá acontecido com os judeus, que eram muito rigorosos no cumprimento da lei,
no momento seguinte em que precisaram fazer as purificações para a oração, e foram àquelas talhas que tinham separadas para guardar a água ritual, e assim que chegaram lá não havia água. Mas o que é isto? Isto era suposto ter água ritual, isto agora tem vinho. Mas foi Jesus que fez o milagre, irmãos. Parece que o Senhor está nos dizendo que para nós podermos servi-lo e para nós vivermos uma vida abundante na presença dEle, não seria tão necessário assim os rituais, as cerimônias, todas aquelas regras e regrinhas. Ele queria que nós tivéssemos alegria na sua presença, porque diante dEle e diante do perdão que Ele nos traz, nós tínhamos que celebrar e agradar e agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós. Mas em terceiro lugar, esta visão nos fala sobre a restauração. Josué não é apenas perdoado, mas ele recebe de volta o seu ministério. O Senhor não apenas o purifica, não apenas troca a sua roupa que estava imunda, mas o coloca novamente no serviço. Ele não é só perdoado, ele não é só permitido que ele fique na presença do Senhor, mas ele é perdoado e purificado para poder continuar a fazer o seu serviço, que é como sacerdote, levar o pecado do povo à presença de Deus. Mas o mais importante para nós nesta história, irmãos, é a profecia final. Porque é dada a Zacarias e é contado a Josué naquele dia que o Senhor preparava um momento em que ele ia trazer o seu renovo, o seu servo. E neste dia, diz o fim do versículo 9, o Senhor tiraria a iniquidade, o pecado, de uma só vez para sempre. Esta profecia dada a Zacarias falava a respeito de Jesus. E como um dia ele seria o nosso sumo sacerdote, simultaneamente sacrifício e oficiante, e que num único momento ele ia tirar toda a iniquidade que podia haver nas nossas vidas. Vejam, irmãos, como Jesus o fez. O sumo sacerdote tinha que ser separado para a sua função uma semana antes, lembram-se? E Jesus entrou na cidade de Jerusalém uma semana antes do momento do seu sacrifício. Foi exatamente no início daquela nova semana, que terminaria com a chegada do sábado, o dia em que Jesus está sepultado. Foi exatamente naquele início de semana que Jesus entrou em Jerusalém. Assim como o sumo sacerdote era separado para a sua função e era levado para o templo, uma semana antes Jesus entra em Jerusalém e vai direto ao templo. Bonito, não é, irmãos? Mas Jesus não fica lá parado, guardado, escondido, numa sala cerimonial para que ele não se contaminasse. Porque não havia nada que contaminasse o Senhor. Ao invés de ficar escondido, ele passa aquela semana de forma pública, atuando e abençoando, curando e ensinando a todos aqueles que se juntavam no templo. O sumo sacerdote precisava então de uma série de purificações. Eu disse aos irmãos que ele era purificado e lavado ritualmente 3 vezes antes de poder entrar no Santo dos Santos. Mas Jesus não precisava de purificação. Ele não precisava ser lavado. Mas há na história do sacrifício de Cristo um ato de lavagem ritual. Lembram-se, irmãos? Jesus lavou os pés aos seus discípulos. Na hora da preparação, em que o sumo sacerdote deveria se lavar e preparar-se ritualmente, o Senhor Jesus faz de fato uma lavagem. Não dele, porque ele não precisava, mas dos seus discípulos. E talvez por isso, irmãos, ele disse aos discípulos naquela ocasião: o que eu faço agora, vocês não entendem, mas talvez um dia vão entender. Os seus discípulos estavam sendo preparados para poderem, purificados, seguirem as pegadas do seu mestre. O sumo sacerdote passava a noite anterior à entrada no Santo dos Santos em claro, sem comer, preparando-se, lendo a Bíblia, orando em jejum. Jesus passou a noite anterior em claro, irmãos. De fato, ele não dormiu. E também em jejum, porque ele não comeu mais. Mas não foi apenas orando. E não foi apenas lendo a palavra. Apesar de que a noite de Jesus começa em oração, ela continua com a sua prisão, com o seu julgamento, com a sua tortura. E como o sumo sacerdote se preparava durante aquela noite inteira para no outro dia fazer o sacrifício, Jesus se preparou durante toda aquela madrugada e a manhã do dia seguinte para o seu sacrifício. O sumo sacerdote era então levado ao lugar mais santo dos santos,
reservado especialmente para ele. E Jesus foi levado, mas não ao Santo dos Santos. Foi levado ao pior dos lugares possíveis. Foi levado ao lugar da caveira. O sacerdote, irmãos, não podia tocar em nada que fosse morto. Animais mortos o contaminavam. Corpos humanos o deixavam impuro durante semanas. E havia muitos rituais a serem feitos para que pudessem ser purificados novamente. Mas o nosso sacerdote foi levado para fazer a expiação final por nós, na presença de todo o povo, não por trás de uma cortina de linho. Ele foi exposto publicamente no lugar mais horrível possível para ali fazer a expiação pelos nossos pecados. E ali ele foi, irmãos. E como o sumo sacerdote levava os pecados do povo à presença de Deus, Jesus levou os nossos pecados à presença do Pai. Mas vejam, irmãos, a diferença. Josué foi purificado. Josué foi perdoado do seu pecado. Mas o Senhor Jesus não. Ele não tinha pecado. Levou os nossos pecados. Mas naquela hora suprema em que apresentava os nossos pecados ao Pai, o Pai virou o seu rosto e Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? O irmão compreende o tamanho deste amor? Compreende o que isto significa para a nossa salvação? Quando Jesus entregou o seu Espírito de fato, o Yom Kippur acabou. Porque o véu do templo se rasgou e não fazia mais sentido, como não faz mais sentido hoje para aqueles que entendem, um sumo sacerdote entrar no lugar santo para fazer expiação pelos pecados que já foram expiados. Os seus pecados e os meus pecados já foram expiados de uma vez por todas. A profecia de Zacarias se cumpriu. Uma vez só, toda a iniquidade foi tirada. Aquilo que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, Jesus fez de uma única vez. E a profecia que tinha sido dada 400 anos antes se cumpriu. Olha, irmãos, que maravilha de amor. Que maravilha de graça para conosco. Nós, como Josué, estávamos na presença do Senhor com as nossas vestes bem sujas. Mas o Senhor as tirou e as substituiu por vestes de festa para que nós possamos celebrar o nosso Deus. Se você ainda não experimentou este perdão na sua vida, então eu quero convidá-lo a recebê-lo. Não há nada mais importante que possa fazer. Se compreendeu que Jesus passou por tudo isto para que o seu pecado fosse perdoado, então diga isso ao Senhor hoje. Abra o seu coração e peça a Ele perdão. Receba, porque é gratuito aquilo que o Senhor ofereceu. Mas se você já recebeu o perdão do Senhor, então eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, nós precisamos celebrar aquilo que recebemos do Pai. Quão poucas vezes nós nos lembramos que o amor que nos salvou foi tão grande, que o sacrifício que foi feito por nós foi tão significativo, que Jesus teve que pagar a pena máxima. Está na hora de nós celebrarmos o Senhor, celebrarmos o seu perdão, celebrarmos a sua graça, agradecermos pelas suas bênçãos, testemunharmos àqueles que estão à nossa volta desta vida que faz toda a diferença. Oh, meus irmãos, estamos vivendo no nosso país um tempo em que o nosso povo vive amargurado, vive ansioso, vive deprimido. E aqueles de nós que entendemos que um dia o Senhor fez isto conosco e tirou as vestes impuras e nos colocou vestes de festa, precisamos primeiro realmente usá-las, celebrando ao Senhor, mas contar aos outros aonde está o perdão, aonde está a restauração, aonde está a celebração. Que o Espírito do Senhor possa falar aos nossos corações e nos trazer alegria neste fim de tarde. E que ao lembrarmos aquilo que foi profetizado e que o Senhor Jesus cumpriu por nós na cruz, e como a sua expiação foi completa e total, agradecermos ao Senhor porque os nossos pecados foram perdoados, estão perdoados. E no Senhor nós podemos ter vestes de festa para celebrar e louvar o nosso Deus.